Olá, meus irmãos, o meu bom dia a todos vocês. Que vocês possam ter um dia muito abençoado na paz de Cristo Jesus. Nesta manhã de segunda-feira, nós fomos agraciados com o dom da vida e estamos aqui para ouvir a voz de Deus pelo estudo da nossa lição. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4, verso 4 ao verso 6 do livro de Efésios, tá? E nós temos aqui a nossa lição falando sobre unidos no único Senhor, tá? Muito bem, eu quero orar com vocês neste momento, pedir a Deus que Ele permaneça conosco, continue conosco e nos ajude a sermos iluminados para entendermos a Sua palavra. Vamos orar. Querido e amado Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos do fundo do nosso coração ao Senhor por esta oportunidade de mais uma vez podermos estudar mais uma lição. Pedimos, ó Deus, que o Santo e Bom Espírito estejam conosco, que Ele possa nos conduzir, ó Deus, neste momento na Tua Palavra, que nós sejamos iluminados para entendermos a voz do Senhor falando ao nosso íntimo, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Unidos num único Senhor. Nós estamos estudando esta semana, queridos irmãos, sobre a importância de um corpo, né? Aqui é uma forma simbólica, porque o contexto é espiritual, mas aqui Paulo faz essa analogia, fazendo essa comparação a respeito da membresia da igreja, ou seja, cada um de nós, mesmo tendo as nossas diferenças, a semelhança de um corpo, que também são aí dividido em vários membros, e os membros todos são diferentes, não são iguais, mas todos têm a sua importante função no funcionamento do corpo. Da mesma forma, queridos, somos nós como igreja, tá? Nós somos membros da Igreja de Cristo, tá? Que é aqui simbolizada por um corpo, tá? Na Igreja de Cristo também é assim, né? Tem pessoas de variadas, né, culturas, nações, tá? Cores, mas a importância de cada um de nós, queridos, para o bom funcionamento do corpo de Cristo, né, chamado aqui com a missão, com a nossa missão, tá? Todos nós temos uma função importante, ok? Esse é o objetivo principal pelo qual Paulo quer que a Igreja de Deus entenda isso. E aqui, queridos, na nossa lição de hoje, nós temos aqui uma lista de elementos, tá? Importante, pelo menos 7 elementos que nós precisamos aqui, através do estudo do capítulo 4, versos 4 a 6, entendermos cada um desses elementos. Aqui o Paulo fala de um só corpo, tá? Então, queridos, um só corpo, tá? O corpo é formado de vários membros, senão ele não forma um corpo, ok? Esse um só corpo, eu, você, cada um de nós, não temos 2 corpos, nós temos um único corpus, um único corpo. No entanto, é composto de vários membros, ok? Aqui também essa analogia feita por Paulo é demonstrando que a Igreja de Cristo Jesus também é única, é uma, ok? Embora há uma variação de religiões, mas, no entanto, Deus não olha desta forma. Deus olha apenas como uma única igreja, que é formado do seu povo, dos seus filhos. Também aqui é um só Espírito, tá? Então, veja aqui que a Bíblia vem fazendo essa apresentação aqui
né, de um corpo e um espírito, né? Para que o corpo possa funcionar, a Bíblia diz, quando nós vamos em Gênesis, no capítulo de 1 e 2, ali na criação do homem, diz o texto sagrado que ao Deus criar o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas do homem e ele passou a ser uma alma vivente. Então, queridos, nós como corpo de Cristo, não dá para nós vivermos sem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Assim como um corpo, tá? Não funciona se não tiver aqui o sopro, não é? Ou no grego, sopro significa daí o espírito, ou o ar, né? Então, sem o Espírito de Cristo, nós não poderemos também viver espiritualmente. Então, por isso, um só corpo e um só espírito. Tá? Não é vários espíritos. Tá? Veja que tudo aqui apresenta no singular. Tá? Um só corpo, um só espírito. Tá? Que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. O ser humano espiritualmente não vive de forma nenhuma, queridos, se não tiver o Espírito Santo. Não pode ser um cristão. Se não tiver o Espírito de Deus movendo, né, nesse corpo que simboliza a igreja, não dá para existir uma igreja. Ok? Um só Senhor. Ou seja, nós, queridos, como um só corpo, com um só Espírito, que é o Espírito de Deus, temos um único Senhor, que é Cristo Jesus. Além de Cristo não há outro. Pode até aparecer alguém que é um falso Cristo, mas não é o Cristo verdadeiro, tá? Porque o Cristo verdadeiro é único, é o único Senhor, tá? Uma só fé. Queridos, existem muitos tipos de fé, mas fé, né? Embora tem gente que tem fé numa outra pessoa, fé no seu time de futebol, né? Fé no seu Deus que ele criou para si, tá? Existem variadas demonstrações de fé, mas a única fé verdadeira, esta fé, ela se baseia na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, essa é uma fé verdadeira. Tá? A fé de Jesus. A Bíblia fala, né, que nós precisamos ter esta fé, a fé de Jesus. Tá? Então, uma só fé. Tá? Eu não posso dizer que eu tenho fé em Cristo Jesus, que Ele fez o seu sacrifício por mim, né? E daqui a pouco eu também tenho fé, né, que em um santo, que Ele é o intercessor, que Ele intercede diante de Deus em meu favor. Então, Cristo é que é o meu intercessor. Tá? Um só batismo, tá? Ou seja, uma única verdadeira forma de batismo. Tá? Hoje, no meio cristão, existe aí vários tipos de batismo, né? Mas aqui a apresentação bíblica é uma só forma de batismo. E nós conhecemos muito bem que é o batismo por imersão. Tá? A Bíblia deixa muito bem claro. Então, queridos, veja que aqui sempre apresenta no singular um só Deus. Não existe vários deuses. O Deus que nós conhecemos é o Deus que criou todas as coisas. Tá? Um só Deus. Uma só esperança. Que esperança é essa? A nossa esperança alcançada por Cristo Jesus, através do seu sacrifício expiatório. Ele nos concedeu,
né, essa graça de podermos, por meio da sua morte, queridos, receber esta herança, a herança da vida eterna, tá? E então nós temos esta esperança, é uma única esperança que só há em Cristo Jesus, tá? Não dá para nós ter, por meio de uma outra pessoa, a esperança da vida eterna, é só por meio de Cristo Jesus, tá? Então esse único Deus, queridos, ele é o Pai de todos, né? Pai de todos nós. E aqui eu quero destacar, né, alguns pontos importantes. Então, Deus Pai de todos, porque Ele é o Criador de todos, tá? Então, todas as pessoas, todo ser humano, queridos, são filhos de Deus pela criação. Foi Ele que criou a todos, tá? Deus criou, né, a pessoa branca, Deus criou a pessoa de cor escura, moreno, Deus criou uma pessoa alta, criou baixo, tá? De variadas cores, né? Porque Deus é um Deus tão maravilhoso, queridos. Imagine só se Deus, por exemplo, criasse o ser humano somente de uma cor, né? Como seria? Mas Deus é tão maravilhoso que Ele é um Deus que gosta de variação, tá? E então, queridos, todos nós, independentes da minha cor, da sua cor, se você é um pouquinho mais moreninho, se você é uma pessoa de cor branca, amarela, enfim, não importa. Deus criou todas as pessoas com muito carinho, com muito amor, tá? E por isso todos nós somos filhos de Deus, porque fomos criados por Ele. Tá? Todos nós somos filhos de Deus porque fomos criados por Deus. Ele é o nosso Pai. Tá? Aqui Paulo faz questão de destacar Deus, Pai de todos, porque todos nós fomos criados por Ele. Então, irmãos, todos nós somos irmãos uns dos outros. Nós precisamos amar uns aos outros de todo o nosso coração. Tá? Amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso semelhante, o nosso irmão como a nós mesmos, porque nós somos iguais, tá? Muito bem. Deus é transcendente. Então, queridos, esse Deus transcendente, Ele é sobre todos. Ou seja, Deus ele está cuidando de todas as pessoas. Então, quando está falando sobre todos, queridos, você está incluso. Tá? Não importa se alguém que por falta de conhecimento, ou quem sabe porque ela é orgulhosa mesmo, quem sabe ela debocha de você, ou fala alguma coisa desagradável para você, não importa, Deus está contigo. Ele é sobre todos. Você está incluso nesse todos. Ok? Você está incluso sobre esse todo. Você faz parte desse todo que Deus está cuidando. Tá? A Bíblia apresenta, Paulo também aqui, queridos, ele apresenta um Deus imanente, um Deus que está em todos. Tá? Ele é sobre todos e está em todos. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Então, queridos, nós, como filhos de Deus, criados por Deus, estamos todos debaixo das mãos de Deus, controlado por Deus, e Ele está sobre todos.
tá? Logo, queridos, nós precisamos aprendermos a olhar para uma outra pessoa, não importando a raça, não importando a cultura, o status social, sabe? Não importando a sua cor. Nós não podemos olhar com um olhar de desprezo para uma outra pessoa. Ou mesmo, quem sabe, fazendo acepção, ou mesmo colocando numa posição inferior, porque nós somos iguais. Na criação de Cristo Jesus, na criação divina e na remissão de Cristo Jesus, nós somos iguais. Não há diferença. Entendeu? Então, nós precisamos, queridos, aprender de Cristo Jesus este amor de olhar um para o outro e dizer: é meu irmão, é minha irmã, é uma filhinha de Deus, é um filhinho de Deus, assim como eu também. Então, meus amados, a lição de hoje realmente diz que todos nós, estamos unidos na criação e na redenção no único Senhor, que é Cristo Jesus, que entregou a sua vida, morreu para salvar a todos, não apenas alguns. Jesus não separou alguns para ser salvos e outros para se perder. Mas todos estão debaixo dos cuidados de Deus. Deus tem um cuidado especial por você. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo, que você possa entender o conteúdo importante desta lição, tá? E que você realmente possa se colocar nesse todo que Deus inclui a você, que Deus inclui a todos nós como seus filhos. Tenha um ótimo, abençoado dia. Fique com Deus e até amanhã com a nossa próxima lição, com a graça de Cristo Jesus.